Muito bem, pessoal, estamos de volta e já vamos direto à tela para a análise de mais uma peça prático-profissional. Durante o carnaval do ano de 2015, no mês de fevereiro, a família de Joana resolveu viajar para comemorar o feriado, enquanto Joana, de 19 anos, decidiu ficar em sua residência na cidade de Natal, sozinha, para colocar os estudos da faculdade em dia. Tendo conhecimento dessa situação, Caio, vizinho de Joana, nascido em 25 de março de 1994, foi até o local, entrou sorrateiramente no quarto de Joana e, mediante grave ameaça, obrigou-a a praticar com ele conjunção carnal e outros atos libidinosos diversos, deixando o local após os fatos e exigindo que a vítima não contasse sobre o ocorrido para qualquer pessoa. Apesar de temerosa e envergonhada, Joana contou o ocorrido para sua mãe. A seguir, as duas compareceram à delegacia e a vítima ofertou representação. Caio, então, foi denunciado pela prática como incurso nas sanções penais do artigo 213 do Código Penal por 2 vezes, na forma do artigo 71 do Estatuto Repressivo. Durante a instrução, foi ouvida a vítima, testemunhas de acusação e o réu confessou os fatos. Foi ainda juntado o laudo de exame de conjunção carnal confirmando a prática do ato sexual violento recente com Joana e a folha de antecedentes criminais do acusado, que indicava a existência de 2 condenações, embora nenhuma delas com trânsito em julgado. Em alegações finais, o Ministério Público requeriu a condenação de Caio nos termos da denúncia, enquanto a defesa buscou apenas a aplicação da pena no mínimo legal. No dia 25 de junho de 2015, foi proferida a sentença, pelo juízo competente, qual seja, primeira vara criminal na comarca de Natal. É para lá que nós vamos endereçar nossa peça. Condenando Caio a pena privativa de liberdade de 10 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Na sentença consta que a pena base de cada um dos crimes deve ser aumentada em 6 meses pelo fato de Caio possuir maus antecedentes, já que ostenta em sua folha de antecedentes criminais 2 condenações pela prática de crimes, e mais 6 meses pelo fato de o acusado ter desrespeitado a liberdade sexual da mulher, um dos valores mais significativos da sociedade, restando a sanção penal da primeira fase em 7 anos de reclusão, para cada um dos delitos. Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Afirmou o magistrado que atualmente o réu é maior de 21 anos, logo não estaria presente atenuante do artigo 65, inciso 1 do Código Penal. Ao analisar o concurso de crimes, o magistrado considerou a pena de um dos delitos, já que eram iguais, e aumentou de metade, na forma do artigo 71 do Código Penal, justificando o acréscimo no fato de ambos os crimes praticados serem extremamente graves. Por fim, o regime inicial para cumprimento da pena foi o fechado, justificando que, independente da pena aplicada, este seria o regime obrigatório, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072 de 1990. Apesar da condenação, como Caio respondeu ao processo em liberdade, o juiz concedeu a ele o direito de aguardar o trânsito em julgado da mesma forma. Caio e sua família o procuram para, na condição de advogado, adotar as medidas cabíveis, destacando que estão insatisfeitos com o patrono anterior. Constituído nos autos, a intimação da sentença ocorreu em 7 de julho de 2015, terça-feira, sendo quarta-feira dia útil em todo o país. Com base nas informações acima expostas e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redige a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus, no último dia do prazo para interposição, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. O examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação. Pessoal, volta aqui para mim. Esta peça aqui, este problema que o examinador colocou, ele quer ver se você tem o espírito de advogado mesmo, tá bom? Porque ele narra aqui um caso grave, um caso que causa repulsa em todos nós, em mim também. Só que ele quer ver se você tem espírito de advogado. Qual é o espírito do advogado? Eu não quero saber o que o meu cliente fez.
Eu quero defender os direitos que o meu cliente tem em face do Estado. O Estado está abusando no seu poder de punir, porque ele não está respeitando os direitos do meu cliente. Eu não gosto do meu cliente, eu não gosto do que o meu cliente fez. Porém, eu tenho algo a defender, que é o direito que o meu cliente tem. Esse direito eu gosto. O direito que o meu cliente tem, eu amo e vou defender de forma bastante entusiasmada, apesar de não concordar com o que ele fez. Perfeito? Então é um tema delicado, porém nós temos que ter a cabeça para defender o nosso cliente. Então o examinador quer saber se você consegue visualizar, enxergar quais são os direitos que o nosso cliente tem e que não foram respeitados aqui no momento da sentença. Se foi uma sentença, da sentença condenatória ou absolutória, você já sabe, cabe um recurso, o recurso da apelação. Percebe como não é tão difícil assim, é até fácil identificar quais são as peças, qual é a peça que você terá que apresentar para resolver a questão proposta? Você consegue visualizar isso? Muito bem, artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Pessoal, vejam vocês, o crime que nós temos que defender o nosso cliente é um crime de estupro. Ele foi condenado pelo estupro. Só que, veja vocês, o crime de estupro ele é um crime que é chamado crime alternativo misto, ou um crime de ação múltipla, ou um crime de conteúdo variado. O que é isso? É um crime cujo tipo penal está descrito de determinada maneira. A descrição contém vários verbos. E a prática de um único verbo, ou de 2 verbos ou 3 verbos, em um mesmo contexto, faz com que a pessoa seja punida por crime único. Vou dar um exemplo. Tráfico de drogas. Você sabe que ali tem vários verbos, mais do que uma dezena de verbos. Comprar, vender, remeter, portar, transportar, encaminhar, adquirir, entregar, ainda que gratuitamente, e por aí vai. Se eu encomendo uma droga, vou até um local, pego a droga, transporto essa droga, deixo na minha casa armazenada durante um tempo, depois eu pego de novo, transporto para outro lugar, vendo a droga, entrego a droga. Eu vou responder por quantos tráficos em relação a essa mesma droga. Um único tráfico, apesar de eu ter praticado vários verbos do tipo. Entendeu? No caso do estupro, a conduta típica diz praticar o quê? Conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O nosso cliente, ele praticou sexo oral e conjunção carnal. O que é conjunção carnal para o direito penal? Somente o coito vagínico, penetração, pênis, vagina. Só isso é conjunção carnal. Todos os outros atos, coito anal, sexo oral, tudo isso são atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Então, se em um mesmo contexto, como é o caso aqui, o nosso cliente praticou sexo oral e depois, no mesmo contexto, naquele mesmo momento, ele pratica o coito vagínico contra a vontade da vítima, ele praticou crime único, um único estupro. Só que ele foi condenado por ter praticado 2 estupros em concurso. Deu para entender? Então, a pena dele foi muito acima. Um direito do nosso cliente que praticou um crime bárbaro foi violado. Nós temos que defender isso. Outra coisa, o nosso cliente tinha menos de 21 anos na data do fato. Então deve haver o quê? Uma atenuante genérica em favor do nosso cliente. E o juiz de direito não observou isso. Mais um direito do nosso cliente que foi violado. Tá certo? Então vamos lá para o nosso gabarito, tendo isso em mente, como que nós podemos construir outras teses aqui ainda que nós podemos levantar em favor do nosso cliente. Gabarito. Peça apelação. Fundamentação. Artigo 593, inciso 1. Endereçamento. Nós sabemos onde que é.
Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Natal, Rio Grande do Norte. Pessoal, não vai esquecer aí de colocar os estados corretamente, tá bom? RN, Rio Grande do Norte, pelo amor de Deus. Teses em favor do cliente. Inicialmente, deve o advogado alegar que a conduta de Caio, no caso concreto, configura crime único de estupro e não dois crimes em concurso, pois quando praticada a conjunção carnal e outro ato libidinoso diverso em um mesmo contexto e contra a mesma vítima, como ocorreu no caso narrado, há crime único, pois o crime de estupro é um crime alternativo misto, também conhecido como crime de ação múltipla ou conteúdo variado, nos quais a prática de um único verbo do tipo ou mais de um deles no mesmo contexto configura crime único. Segunda tese em favor do nosso cliente. Além disso, deve ser requerida a fixação da pena base no mínimo legal, pois a fundamentação para incrementar a pena base pela existência de maus antecedentes foi inadequada, já que as ações penais em curso não podem justificar o reconhecimento prejudicial dessa circunstância judicial, nos termos da súmula 444 do STJ, que diz: é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base sob pena de violação do princípio da presunção de inocência. Pessoal, essa súmula aqui caiu na primeira peça que nós examinamos hoje e está aqui novamente. Súmula importante para você conhecer. Terceiro argumento para nós fundamentarmos aqui um pedido para o nosso cliente. O aumento da pena pelo fato de o acusado ter desrespeitado a liberdade sexual da vítima também deve ser afastado, uma vez que o desrespeito à liberdade sexual é elementar do crime de estupro, estabelecido no artigo 213 do Código Penal, sob pena de violação do princípio do non bis in idem. Não pode aplicar, uma mesma circunstância não pode agravar a situação do réu mais de uma vez. Quarto, deve ser aplicada a atenuante da menoridade relativa pelo fato do réu ser menor de 21 anos na data dos fatos, nos termos do artigo 65, inciso 1 do Código Penal. Quinto, deve ser reconhecida atenuante da confissão espontânea, na forma do artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Pessoal, várias peças o examinador coloca isso. Essas duas atenuantes, preste atenção nisso, não deixe passar. Atenuante da menoridade, atenuante da confissão espontânea. Alegue isso em favor do seu cliente. Sexto, em caso de ser mantida a decisão pela existência de dois crimes de estupro em concurso, deve ser pleiteada a redução do quantum de aumento pela continuidade delitiva. Isso porque o magistrado aplicou o aumento de metade, em razão da gravidade dos delitos praticados. Ocorre que é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a fração a ser adotada pelo concurso de crimes deverá considerar o número de delitos praticados, e no caso, se mantiver isso, foram 2, e não outros critérios em abstrato. No caso, foram 2 os crimes de estupro. No entendimento do magistrado, logo o aumento da pena aplicada nos termos do artigo 71 deveria ser de 1/6 e não da metade. Sétimo, por fim, em sendo reduzida a pena aplicada para até 8 anos, o regime aplicado deve ser o semiaberto, pois apesar de ser hediondo, o STF vem decidindo que é inconstitucional a imposição em abstrato de regime inicial fechado, trazido pelo artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072, devendo o magistrado justificar o regime aplicado com base em fatores concretos. Pedidos. Vamos lá, nos pedidos, então. Reconhecimento de crime único de estupro, artigo 213 do Código Penal. Segundo pedido, aplicação da pena base no mínimo legal, artigo 59 do Código Penal e súmula 444 do STJ. Terceiro pedido, afastamento do reconhecimento do desrespeito da liberdade sexual da vítima como causa de aumento de pena, por ser elementar do crime de estupro estabelecido no artigo 213 do Código Penal, por violar o princípio do non bis in idem. Quarto, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, artigo 65, inciso 1 do Código Penal. Quinto, reconhecimento da atenuante de confissão, artigo 65, inciso 3 do Código Penal. Sexto,
Em caso de manutenção da condenação pela prática de 2 crimes de estupro em continuidade, redução da fração de aumento do artigo 71 do Código Penal para 1/6. E o último pedido, fixação do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, artigo 33, parágrafo 2º, a linha B. Data da petição, são 5 dias, dia 13 de julho de 2015. Pessoal, vamos para mais um intervalo, já já nós voltamos.